Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Dandara Shekinah e ao nosso Jogo dos Montinhos. Por gentileza, não pule a introdução do vídeo, porque tudo que eu tenho a dizer aqui é de grande importância, inclusive e principalmente para você entender como que você vai interagir com o Jogo dos Montinhos de hoje, tá? Esse oráculo é o tarô do destino. Eu tenho esse oráculo já há algum tempo. Aqui no meu canal é novidade, tá? Mas em outros canais vocês já podem ter visto esse oráculo por aí. Inclusive eu comprei porque eu vi no canal da Rê, Caminhos da Alma, tá? Mas isso já tem um bom tempo. Eu não uso muito, confesso, por isso que ele é novidade aqui no canal, tá? Mas eu acho que vocês vão gostar. Só não vai gostar quem tiver preguiça. Porque Cigano tem um desafio para Tuz hoje, tá? Lembra, né? Que ele falou que ele não ia desafiar mais só eu, não. Que ele ia começar a desafiar a Tuz também. Então, quem tiver preguiça, talvez não goste. Mas quem não tiver preguiça, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Principalmente se vocês encontrarem aqui o que vocês precisam, né? Pode ser que você não encontre, ou pode ser que não se encaixe com perfeição, claro, porque é uma tiragem generalizada. Pode ser que você aproveite só a metade, pode ser que não tenha nada aqui pra você, você já sabe, tá? Eu peço a gentileza de vocês, quem puder, me dar um pouquinho do seu tempo, quem ainda não fez isso, abrir a descrição do vídeo e clicar no outro link que leva você a um outro vídeo onde eu quero conversar com vocês sobre algo muito importante para mim e fazer também um pedido especial, tá? Mas, como eu já disse em outros vídeos, assista apenas se você teu coração tiver todinho nisso, tá? Se não tiver afim, deixa pra lá, não tem problema, tá? De verdade. A segunda coisa importante que eu quero falar com vocês. Por enquanto, vocês não viram nada muito diferente nos conteúdos extra do canal, né? Por enquanto, vocês viram só Jogo dos Montinhos, embora os temas sejam variados, os oráculos, os métodos, etc. Mas é sempre Jogo dos Montinhos até hoje, o vídeo extra. Não, sempre não. Eu já fiz aquela leitura intuitiva muito louca, né? Mas vocês gostaram. Inclusive, eu vendi algumas extensões e isso me deixou muito feliz, porque é sinal de que gostaram mesmo, enfim. Mas a razão de a gente ter tido até hoje apenas Jogo dos Montinhos, se você assistir ao vídeo que eu pedi para você assistir, que tem o link na descrição do vídeo, você vai entender por que por enquanto o conteúdo extra tem sido só Jogo dos Montinhos, tá bom? Bom, e vamos à explicação de como vai funcionar essa tiragem. Vocês vejam que nós temos aqui cartas de resposta e cartas de ação. Então, como que vai funcionar? E detalhe, como eu ainda vou cortar, antes de fazer, vai ter 3 montinhos, eu ainda vou cortar para fazer os montinhos, então não tem problema eu mostrar uma das cartas para vocês, tá? Sempre, epa, essa não serve. Ó, a não ser se acontecer de sair uma dessas que eu falei que essa não serve, por exemplo, se sair, eu vou explicar. Se não sair, é desnecessário. Mas, normalmente, vai ter assim, ó, a justiça, no caso aqui a justiça, né? Vai ter um arcano maior na resposta, uma mensagem principal, que pode servir para todo mundo que vibrou com esse montinho. Na ação é a mesma coisa, é um arcano maior na ação, com uma mensagem inicial generalizada, e depois vai ter aqui a resposta e a ação direcionadas para a vida sentimental, para questões intelectuais, seja lá como for,
para questões espirituais e também para questões materiais, tá? Então, como é que vai funcionar aqui? Você vai mentalizar uma pergunta. Deixa a pergunta assim, não faça uma pergunta muito específica, tá? Porque quanto mais específica, menor a chance da resposta fazer sentido, tá? Mas, por exemplo, você pode dizer, né, pedir para a espiritualidade assim, olha, eu quero uma mensagem sobre o que está acontecendo na minha vida sentimental, sobre o que está acontecendo comigo em questões intelectuais. Isso pode estar ligado a trabalho, isso pode estar ligado a estudo, enfim, é você que vai saber, né? Procure fazer, mentalizar uma área da sua vida para a qual você deseja uma resposta, né? Uma pergunta ampla e aberta, mas ainda assim uma pergunta, para você poder receber a resposta e depois o que você tem que fazer, tá? Lembrando sempre que além de ser conselho, não é ordem e nem proibição, é uma tiragem generalizada. Como eu disse, pode ser que a resposta se encaixe para você e a ação não. Pode ser que seja o contrário. Pode ser que tudo encaixe como se fosse tiragem particular. Ou pode ser que nenhum dos montinhos sirva para você. Todo mundo já sabe que é assim em jogo dos montinhos, né? Então, mentalize, tá, a questão para a qual você deseja uma resposta, um posicionamento, um conselho da espiritualidade e também um direcionamento para como agir, tá? Mesmo que agir aqui seja não agir, não fazer nada, tá? E aquela carta que eu falei que não serve de exemplo é porque algumas trazem que o oráculo não tem essa resposta. Então, se sair isso para alguém e você sentir que realmente é para você, é porque não é o momento ainda de você saber isso, de você receber isso, essa informação, essa orientação, ou ainda não é possível ter esta resposta para te dar, tá? Enfim, acho que deu para entender, né? Então, você tire aí o seu tempo, tá? Pause o vídeo, faça a sua mentalização sobre o que você vai perguntar. Inclusive, você pode pedir até 3 questões, né? Que você queira resposta e ação, e usar um montinho para cada uma. Você pode fazer uma pergunta só e ouvir um só, ou ouvir os 3 montinhos para ver se algum ali tem resposta para você. Enfim, hoje a grande estrela aqui é você, tá? Eu e os mentores estamos apenas canalizando orientações, digamos assim, ao pé da letra. Hoje você realmente está sendo desafiado como cigano, ou desafiada, claro, como o cigano já disse que faria algumas vezes, para tirar vocês da preguiça da zona de conforto, né? Para ajudar vocês aí a expandir a consciência e a praticar a automestria, tá? Então depende muito mais de você do que de nós, certo? Então, pause o vídeo, faça a sua mentalização, veja como que você vai fazer isso, tá? Se você vai escolher montinho ou não, se você vai pensar em 3 questões, em 2, em uma, de que forma que você vai organizar isso, é tudo com você. A hora que você estiver pronto ou pronta, dê o play no vídeo, aí você vai estar me vendo cortar e montar os montinhos. Aí, se você sentir necessidade, você pausa de novo antes de saber qual é o teu montinho ou qual o montinho que vai ser para cada questão. Se você ainda não tiver feito isso, a estrela de hoje é você, tá? Quem não tiver preguiça vai gostar, quem tiver preguiça vai detestar.
Bom, se a maioria gostar, vai ter de novo, em algum momento. Se a maioria detestar, não vai, né? Então é muito importante que vocês deixem a opinião aí, tá? Na descrição do vídeo pra mim, se vocês gostaram ou não. Vamos lá. Então eu vou aqui, eu já separei mecanicamente, já embaralhei. Agora eu vou cortar, primeiro, né, vou cortar normalmente, em 3, como eu sempre faço. E pro montinho 1, isso já foi combinado previamente, é a carta de cima. Pro montinho 2 é uma carta de algum ponto no meio. Peraí, deixa eu só sentir essa que eu não... tá certo. E pro montinho 3 é a carta do fundo, tá? Ok. Já temos aqui as respostas. Ih, eu devia ter tirado a ação primeiro, caramba. Eu sempre faço o contrário, não tem importância. Eu ponho por baixo. Vou cortar agora. É estreia, né, meu povo? Dá nó até nas minhas ideias. Eu fico, às vezes, um pouco confusa, porque tanto detalhe, né? É novidade. Montinho 1, carta de cima. Montinho 2, carta de algum ponto no meio do baralho. E montinho 3, carta do fundo do baralho. Ok. Agora, se você ainda for escolher montinho e tal, você, por favor, Ave Maria, tô cansada muito. Esse é o assunto do vídeo que eu pedi pra tu assistir, tá? Que tá na descrição do vídeo. Relacione para facilitar a sua escolha, para você facilitar o controle. Não, eu ia falar para vocês se relacionarem com isso aqui, mas é ruim porque eu não posso mexer com elas. Então eu vou enfiar a mão aqui, vou tirar 3 miniaturinhas. As primeiras 3 que saírem na minha mão são essas. Tá, montinho 1, saiu esta tartaruguinha, tá? Para identificar o montinho 1. Montinho 2 saiu o peixinho. E montinho 3 saiu esta corujinha, tá? Pronto. Se você precisar de tempo, é só pausar e retomar quando estiver pronto ou pronta. E bora nós! Vou começar os trabalhos, vamos lá. Vou dar uma afastadinha aqui para poder centralizar a identificação. Tartaruguinha, montinho 1. Resposta para você. No geral, nós temos o mago na resposta e ele diz para você o seguinte: você tem poder para realizar a mágica desde que se concentre e foque no talento que tem. Pode traduzir talento por capacidade, tá? Você tem poder para realizar a mágica, desde que se concentre e foque no talento ou capacidade que tem. Se a sua questão for sentimental, o mago diz que excesso de manipulação não gera sentimentos verdadeiros. Então, ou você está manipulando em excesso o ser de luz, ou está sendo manipulado ou manipulada em excesso. Cuidado, isso não gera sentimentos verdadeiros. Se a sua questão você achou que tinha mais a ver com intelectual, o mago diz que novos talentos estão se desenvolvendo, porém com risco de serem desperdiçados. Atenção! O que o mago quer dizer aqui
Não é que os novos talentos estão se desenvolvendo e vão fazer com que você desperdice alguma coisa. Tempo, por exemplo, esforço, energia. Não. Nenhum talento se desenvolve dentro da gente para a gente desperdiçar nada. Porque tudo é para o bem. Quem comete os desperdícios somos nós. Então, o que o mago está querendo dizer para você é que é para você prestar muita atenção para não se auto-sabotar e não desperdiçar esses talentos que estão se desenvolvendo. Eles são o melhor para você. Não os desperdice. Se a sua questão for espiritual, e claro, isso depende da sua interpretação, né? Seja sentimental, intelectual, qualquer coisa. O mago diz para você: livre-arbítrio para escrever seu destino. Não existe evolução sem aprofundamento. Então, com certeza, o mago viu aí pessoas que na questão espiritual estão querendo o gênio da lâmpada. Estão querendo mudar o destino sem ter que fazer esforço, né? Sem ter que fazer escolhas, sem ter que abrir mão de algumas coisas, sem ter que sair da zona de conforto, né? Não vai dar, tá? Você tem livre-arbítrio para escrever o seu destino, mas isso significa que você tem que se mexer. Não existe evolução sem aprofundamento, sem comprometimento, sem autoconhecimento, tá? E se a sua questão é material, o mago diz que o resultado é fruto do seu planejamento. A dispersão ameaça suas conquistas. Então, o que você espera materialmente tem que ser bem planejado para você alcançar os resultados que você espera. Se você se dispersar, seja lá como for, às vezes a gente se dispersa até com excesso de detalhes. Às vezes fazer um bom planejamento significa ser mais enxuto, mais conciso, mais objetivo. Ou o contrário, às vezes a gente precisa ser detalhista, tá? O fato é que não importa como isso se encaixe na sua realidade, a questão aqui é não se dispersar. Seja por excesso de detalhes desnecessários ou seja por falta de detalhes necessários, né? Querer fazer um rascunho e já meter as caras, pode ser perigoso. Mas às vezes não é questão de fazer só um rascunho. Às vezes você pode planejar tudo com excesso de detalhes e depois perceber que esses detalhes estão atravancando e que você precisa ser um pouco mais simples e mais objetivo, que vai dar um melhor resultado. Então o importante é não se dispersar, seja de que forma for, tá? O planejamento tem que ser bem feito e feito sem excesso e sem falta de nada, com equilíbrio, tá? Não se disperse, porque aí vai funcionar, tá? Agora, para quem ainda vibrou com o Montinho 1 ou com a Tartaruguinha, vamos ver o que o tarô diz, o tarô do destino diz para você fazer. Qual é a ação requerida aqui, tá? A principal, pelo menos. O carro na ação. No global, o carro diz para você: mova-se em direção ao seu alvo ou procure outro caminho. Haja com determinação, clareza e sem culpa, tá? Então, no genérico, você tem que se mexer, tem que ser determinado, claro, não ter culpa, não ter medo. Ou você vai na direção do que você quer, do seu alvo, ou então acha outro caminho, tá? Isso genericamente. Agora, de forma mais
direcionada. Se a sua questão é sentimental, o carro diz para você: entre de vez na relação ou termine. Seja claro. Ah, Dandara, mas não tem relação ainda. Eu tô só tentando, tô só, vendo se o ser de luz colabora. Não interessa, tá? Ou você quer isso, ou você não quer. Seja claro, tá? Se você quer e tá disposto ou disposta a enfrentar o que tiver que enfrentar, obstáculos, dificuldades, ou você não quer. Mesmo que não exista ainda oficialmente uma relação, já é uma relação, de uma forma mais subjetiva, mas é. Então, ou você entra de vez nessa relação, ou você termina, põe um ponto final nisso e põe a fila para andar. Mas o que precisa aqui é ser claro com você mesmo. A DR aqui é com tu, tá? Saber o que quer. No que se refere a questões que você possa ter interpretado como intelectuais, o carro diz: não perca de vista seu objetivo. Use sua inteligência e sua criatividade, que às vezes é mais importante que a inteligência, como um dia já disse Albert Einstein, Que o progresso da ciência dependia muito mais da criatividade do que da inteligência. E ele com certeza sabia o que estava falando. Se a sua questão for espiritual, o carro diz para você: a força da fé impulsiona seus caminhos. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar a minha fé. Ah, mas eu já tenho fé, Dandara. Continua inseguro ou insegura? Continua morrendo de medo? Continua acreditando que não vai dar certo? Então, me desculpe, mas o que você chama de fé é qualquer outra coisa, menos fé, tá? Então, você tem muito que trabalhar realmente. Se a sua questão for material, o carro diz para você: haja com determinação e segurança em direção ao progresso. Você não pode ficar com medo, com insegurança. Você tem que ter determinação. Mas isso também não significa ser irresponsável, inconsequente, E agir no impulso. Determinação, certeza do que quer, não desistir, não ter medo, não esmorecer diante de obstáculos ou dificuldades, mas também não ser inconsequente. Faça tudo com segurança, porque aí vai dar certo, tá? Tá dado o recado para quem vibrou com o montinho 1, montinho de 2 cartas, ou com a tartaruguinha. Vamos ver agora para quem vibrou com o montinho 2 ou com o peixinho. Vamos ver que resposta o tarô do destino tem para a questão que você mentalizou aí, no genérico e depois especificamente. Para você saiu a justiça na resposta. Inclusive, foi ela que eu mostrei, Genericamente falando, a justiça será feita. Você vai colher o que plantou. As coisas se equilibram. Bom, você pode estar comemorando ou pode estar aí agora pensando: me ferrei, Porque quando a justiça é feita e a gente colhe o que a gente plantou, a gente fica feliz que as coisas vão se equilibrar, porque a gente sabe que a justiça está do nosso lado e que a gente fez uma boa semeadura. Agora, se a gente teme a justiça, Se a gente teme a ação da justiça porque a gente não fez o que devia ter feito, ou se a gente está com medo porque a gente sabe que fez uma semeadura ruim, bom, a justiça será feita. Você vai colher o que você plantou. As coisas vão se equilibrar. Isso pode te dar alegria ou medo. A estrela é tu. Se a sua questão é sentimental,
A resposta, a justiça na resposta pede distanciamento na relação. Veja bem, aqui pode ser distanciamento ao pé da letra, pode ser que vocês precisem pelo menos dar um tempo, tá? Ou talvez até terminar mesmo, mas pode ser também que isso queira dizer o seguinte, que é para você sair do olho do furacão. Tente olhar para essa relação com distanciamento. Se você não conseguir olhar para o seu relacionamento, para a sua situação sentimental, fora do olho do furacão, com a clareza de um observador, peça ajuda para alguém olhar as coisas de outra perspectiva, com o devido distanciamento para enxergar com clareza, tá? Se a sua questão você considerou que se encaixa como intelectual, a justiça na resposta pede imparcialidade e intransigência diante da verdade. Primeiro, não é a sua verdade ou a verdade do outro. É a verdade pura e simples. Mais uma vez, se precisar que alguém neutro ajude a alcançar essa imparcialidade, peça, tá? E quando encontrar a verdade, que não é uma verdade particular, mas é uma verdade comum, global, aí, intransigência. Defenda a verdade global e não a sua ou a de outra pessoa com intransigência. Mas antes, você precisa de total imparcialidade, neutralidade para poder saber qual é a verdade, não a sua nem a do outro, tá? Se a sua questão você considerou como sendo espiritual, a justiça na resposta pede disciplina e fé com a justiça cósmica protegendo você. Discipline-se, não esmoreça e tenha fé que a justiça cósmica está protegendo você. A vida ama você, lembra? É você que às vezes bate a porta na cara dela, tá? E se a sua questão for material, a justiça na resposta diz que se houve ação correta, o merecimento estará garantido. Então, se você está em paz na questão material, se você está em paz, que você fez o que tinha que fazer, fez o que precisava fazer, fez o certo, fez o melhor, relaxa, o merecimento está garantido, tá? Bom, vamos ver agora a ação. O julgamento na ação, genericamente, diz: renove-se e permita-se fazer diferente para que seu destino possa se cumprir. Tá? Seja aquilo que você nasceu para fazer, seja aquilo que você deseja, seja o que for, você está precisando renovar-se e permitir-se fazer diferente. Porque da forma como você está fazendo, você está desviando do objetivo, tá? Você está se desviando do que você nasceu para fazer ou está se desviando do caminho que leva aonde você quer chegar, ao seu objetivo, tá? No sentimental, o julgamento na ação diz que é momento de experimentar novos sentimentos. Pode ser novos sentimentos num novo relacionamento com uma nova pessoa, mas claro que pode ser novos sentimentos com o mesmo relacionamento com a mesma pessoa. Porque quando a gente consegue ser uma melhor versão de nós mesmos,
a gente consegue experimentar sentimentos novos e melhores, né? No mesmo relacionamento com a mesma pessoa. É a hora de fazer isso, tá? Ou de pôr um fim no relacionamento e partir para outra. Se você considerou a sua questão como sendo intelectual, abra-se para o novo. Ele deve ser melhor do que o passado. Cuidado para não ficar preso na zona de conforto. Tá? É isso que você tem que fazer. Não se prender à zona de conforto. Abre a cabeça. Abra-se para o novo. Às vezes não é do jeito que você sempre esteve acostumado ou acostumada. Cabeça aberta. Tá? Se a sua questão foi considerada por você espiritual, o julgamento na ação pede que você tenha fé que a transformação é necessária na evolução. Então, se você se reconheceu aqui, você está passando por momentos difíceis, né? Você sabe que isso tem a ver com evolução, mas você não está gostando dos efeitos colaterais, né? Mas tem coisa que não tem como evitar, né? Remédio amargo, injeção, cirurgia. Tem coisa que a gente não gosta, mas não dá para evitar. Então tenha fé que a transformação é necessária na evolução e que a forma como ela está acontecendo tem um propósito maior. Mesmo que seja, né, bem punk, tá? Tem uma cliente minha aí, das mais antigas, com quem eu falei ontem, né? Teu nominho começa com J. Tu se reconheceu aqui, colega? Miga, sua louca. Enfim. Se a sua questão é material, o julgamento na ação diz que o destino tem algo para você. Esteja presente nas redes sociais e eventos. Ave Maria, eu arrepiei inteirinha. Tá? Tá procurando emprego? Ou tá procurando uma oportunidade de algo mais desafiador? Ou que pague melhor? Ou que abra as portas para para qualquer coisa que melhore a questão material? Pois é, já tem uma entrega pronta para ser despachada para você. Tá? Você só tem que estar em casa para receber. Esteja presente, comunique-se, redes sociais, eventos, e fica ligado ou ligada porque, tá? Tem algo aí preparado para você. Bom, é óbvio, tá? Enfim, tá dado aqui o recado do peixinho ou do montinho 2. Para quem vibrou com o montinho 3 ou a corujinha, vejamos o que diz o tarô do destino para você. Qual é a resposta, a orientação que nós temos para você sobre a sua situação? Vamos lá. A lua na resposta. No genérico, a lua na resposta diz que angústias podem levar você para a escuridão. Procure a luz do sol. Para de criar filme de terror dentro da tua cabeça. Tá? A angústia não serve para nada, a não ser pra gente ficar sentindo muito medo, muita dor, apavorado. Procure a luz do sol. Tá? Dá um jeito de combater esses monstros que você cria aí dentro da sua cabeça. Seja lá como for, se for preciso pedir ajuda para alguém, né? Tem sempre alguém que consegue fazer a gente se sentir melhor. Vai pedir ajuda. Ah, o que faz eu me sentir melhor é rezar. Então reza. O que faz eu me sentir melhor é meditar. Então medita. Vai procurar a luz do sol. Tá? Se você classificou a sua questão como sentimental,
A Lua, na resposta, fala que as emoções estão confusas e fala também da possibilidade de uma desilusão. E veja bem, as emoções podem estar confusas para você, só para você, podem estar confusas só com o ser de luz ou com ambos, tá? E a possibilidade de uma desilusão pode ser que você se desiluda com o ser de luz, mas às vezes a gente se desilude com a gente mesmo. Pensa bem nisso, vê como é que se encaixa aí para você, tá? A gente sempre pode mudar isso aqui. Se você usar essa informação a seu favor, você pode, inclusive, evitar essa desilusão, seja com o ser de luz ou seja consigo mesmo, tá? Se você classificou a sua questão como intelectual, a Lua, na resposta, diz que você está vendo fantasma onde não tem. Ponto. Vê se eu preciso explicar uma frase dessa. Você está vendo fantasma onde não tem. Né? Não é possível que alguém vai falar, Dandara, eu não entendi isso. Preciso que você me explique. Né? Então, honestamente. Tudo bem que eu já falei aqui que nesse canal eu tenho todo tipo de público. Eu tenho gente de QI privilegiado, com alto nível de cultura geral, que às vezes fica chato, né? Certas explicações que te parecem desnecessárias e entediantes. Mas eu tenho também pessoas muito simples, que não têm o privilégio de um alto nível intelectual e cultura geral e que precisam que eu explique. Agora aqui eu acho que é um pouquinho demais explicar essa frase, né? Você tá vendo fantasma onde não tem, criatura. Tá? Cavalo não tem chifre, para de procurar. O nome disso é unicórnio, tá? Se você classificou a sua questão como espiritual, a Lua, na resposta, diz que o problema da escuridão é que você ainda não acendeu a luz. Só isso. Tá? Cigano falou que aqui também não é para explicar na dica de nada. Se tu não conseguiu entender, tu não tá pronto para entender ainda e basta. Tá? Se você tá pronto para entender isso, você entendeu perfeitamente. O problema dessa escuridão aí é que você ainda não acendeu a luz. Você. Só isso. Tá? Então, você também não precisa ficar vendo chifre em cabeça de cavalo, não. Tá? É você que tem que acender essa luz para acabar com essa escuridão aí. E se você classificou a sua questão como sendo material, a Lua, na resposta, diz que é um bom momento para a saúde e para concretizar ganhos. Uhul! Também não precisamos traduzir isso, né? Que bom, que notícia maravilhosa. Amei. Vamos ver agora, então, a ação que o tarô do destino aconselha para você. Uou! O mundo na ação. Não é pouca coisa não, meu povo. Bora ver. No genérico, o mundo na ação aconselha que você não se perca do alvo e use todos os recursos para concluir seu objetivo. Tá? Foco, força e fé. Tá? Se você classificou a sua questão como sentimental, o mundo na ação pede que você haja com sinceridade, equilíbrio e não se disperse do seu objetivo. Esteja inteiro ou inteira na relação. Sinceridade, equilíbrio e veste a camisa. Se joga, tá? Esteja inteiro na relação. Senão, é melhor pular fora, tá? Se você classificou a sua questão como intelectual, o mundo na ação pede que você tenha foco, mas avalie se é hora de encerrar um ciclo
para dar início a algo novo, tá? Então, a gente precisa ter foco, né? A gente não pode, se a gente desistir na metade do caminho de tudo que a gente começar, a gente não vai chegar em lugar nenhum nunca, né? Então, às vezes, a gente precisa de um pouquinho de perseverança para não ficar com livros escritos ou lidos pela metade a vida inteira, né? Tem que chegar no fim de alguma coisa, numa conclusão, né? Porém, às vezes, a gente confunde ter foco e não desistir com facilidade. Às vezes a gente tá sendo teimoso e dando murro em ponta de faca, batendo em porta que já se fechou para sempre e chamando isso de foco e de persistência. Então, equilíbrio, tá? Analisa com calma se o que você precisa nesse momento é só um pouquinho mais de foco e de perseverança para fechar esse ciclo e depois começar outro, ou se o que você precisa é justamente parar de dar murro em ponta de faca, aceitar um ciclo que se fechou e se abrir para algo novo, tá? Se você classificou a sua questão como espiritual, o mundo na ação pede que você não se deixe abalar por questões menores. Flutue sobre elas e permita-se desfrutar o momento. Jota, é pra tu também. Pra mim também, né? Não nos deixemos abalar por questões menores, flutuemos sobre elas. E, me desculpem, agora vou abusar do português, vou gastar português. Permitamo-nos, desfrutar o momento. Aproveita a viagem. Ah, mas eu tô passando por um pleno deserto do Saara, não tem importância. Aproveita para apreciar a imensidão de areia enquanto você tá passando aí, tá? E se a sua questão você classificou como sendo material, o mundo na ação pede que você conclua suas metas, realize-as e depois prepare-se para novas experiências, tá? Então, materialmente falando, você precisa concluir as suas metas. É importante terminar o que você começou, tá? E aí, depois que você fechar esse ciclo, aí você pode se preparar para novas experiências, encerrando o ciclo corretamente, não deixando nada inacabado pela metade. As novas experiências virão e virão de forma realmente positiva, mas é importante não deixar nada em aberto para trás aqui, tá? No que diz respeito a material, se você considerou assim a sua questão. Tá feito o trabalho, meu povo. Ave Maria, 2 cartinhas e não é brinquedo não, hein? Tudo bem que eu tive que fazer uma introdução mais longa hoje, porque eu tinha que explicar, né, como é que funciona, é novidade. Talvez eu ainda tenha que dar uma explicação, nem que seja mais rapidinho, nas próximas vezes que eu for fazer, se eu for fazer, que vai depender da aprovação da maioria. Mas enfim, tá dado o recado. Sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos. Mal posso esperar pelo feedback de vocês. Nem que seja no final de semana, eu vou lá ver o feedback, prometo, tá? Porque às vezes até sexta-feira eu ainda não consigo, até amanhã no caso eu ainda não consigo. Mas se eu não conseguir até amanhã, com certeza no final de semana eu vou ver a opinião de vocês, para saber se isso entra no meu menu do canal. Ave Maria, tô gastando muita linguagem hoje, né? Enfim, namastê, meu povo. Até o próximo vídeo. Beijo.